Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo a mais uma sessão. Esta semana centramos-nos no relatório Draghi. Foi encomendado pela Comissão Europeia e apresentado pelo antigo Presidente do Banco Central Europeu, ao lado de Ursula von der Leyen, esta mesma semana. Propõe uma nova estratégia industrial comunitária, a emissão de dívida comum entre os diferentes países da União Europeia, como aconteceu na pandemia, e um maciço programa de investimento na área da defesa. Surge numa altura em que von der Leyen se prepara também para apresentar o seu novo executivo comunitário e as prioridades da próxima Comissão Europeia. Para nos ajudar a olhar para estas propostas de Mário Draghi, temos connosco esta semana Francisco Proença Garcia, vice-diretor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bem-vindo, Francisco, e obrigada uma vez mais por se juntar a nós aqui no Advogado do Diabo. É um regresso e é um regresso muito bem-vindo. Olhamos primeiro para esta questão do timing político. As conclusões parecem mais ou menos óbvias, até porque há muito que se fala das fragilidades do Bloco Europeu, mas é relevante no momento em que estamos este documento surgir e as conclusões que nele são inscritas? Eu penso que é um momento oportuno, porque vamos ter uma nova comissão. Estamos a selecionar os novos comissários, a maneira que é a altura ideal para implementar ou dar continuidade a algumas políticas do anterior, mas esta ênfase na área da segurança e da defesa é muito importante, porque o relatório Draghi fala da competitividade, mas só há competitividade se nós tivermos segurança e bem-estar. De maneira que essa ênfase tem que ser, a meu ver, deve ser dada agora, porque vamos ter um novo governo. E ajuda a Ursula von der Leyen a construir também o seu próprio discurso de prioridades para a Comissão? Sim, e não sei se vai ter um comissário específico para a área da segurança, fala-se que sim, vamos ver. Ela já disse que seria provavelmente um dos caminhos. Vamos ver depois como é que fica, mas vamos no bom caminho, porque nós às vezes esquecemos de dizer que nós na Europa estamos em guerra. Nós estamos aqui no cantinho da Europa, não nos apercebemos tanto disso, ouvimos diariamente na imprensa, mas não nos apercebemos dessa realidade. Agora, a guerra está na Europa e veio para ficar, quer dizer, já estamos nesta guerra desde 14 que foi invadida a Crimeia e há 2 anos e meio que temos esta nova fase da invasão. E a Europa foi solicitada a fornecer equipamentos, a fornecer o apoio possível financeiro para a economia da Ucrânia se aguentar. Ainda não fornecemos homens, mas tudo o resto já fornecemos, ou seja, é um problema europeu. E esse problema não pode alastrar, porque se a guerra alastra a outros países da Europa, a situação torna-se muito mais complicada e aí não há competitividade e passamos a ter uma economia de guerra e seria desastroso para o nosso bem-estar, de maneira que é oportuno e penso que a nova Comissão deve dar continuidade a algumas das políticas ténues que havia na área da industrialização e na área da defesa comum e deve fomentar mais isso e deve sensibilizar, e penso que as opiniões públicas estão sensibilizadas neste momento, sobretudo para a importância de investir na defesa. É que é muito importante investir. Não, temos que ver a defesa sempre como um investimento, não pode ser uma despesa. Miguel, Mário Draghi foi a pessoa certa para levar a cabo este documento. A presidência do Banco Central Europeu, aquele momento histórico do whatever it takes para salvar o euro, granjeou-lhe aqui algum peso político também para que a mensagem escrita no documento, agora no relatório apresentado, possa ganhar maior atratividade junto de alguns países mais reticentes? Sinceramente, eu acho que Mário Draghi reúne hoje em dia à volta dele um conjunto de fatores e um consenso relativamente interessantes. É um tecnocrata perfeitamente reconhecido, isto é, apesar de vir dos corredores e ser isso, acabou por fruto da crise que se vivenciou e da forma como ultrapassou, ganhar depois respaldo político e como conseguir ter as duas dimensões. Portanto, é alguém que é reconhecido do ponto de vista técnico, mas também que hoje não é apenas visto como alguém, burocrata, é alguém um tecnocrata. Que os europeus confiam, em certa medida. Exatamente, e depois tem isso, eu acho que Ursula começou a fazer aqui o seu projeto político para os próximos anos. Isto é, se nós usarmos o caso da Ucrânia e de Zelensky, vê-se que quando estamos em crise e quando nos sentimos inseguros, nós reunimos à volta do nosso líder. Eu acho que Ursula, eventualmente, puxando até e usando a necessidade que premente e as pessoas às vezes esquecem-se, mas estes 80 anos de paz na Europa são a exceção, não são a regra. Portanto, habituámos culturalmente às gerações que vivem e que nasceram e que vivem perfeitamente no estado de paz como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas quem estuda um bocadinho de história e andar alguns séculos para trás percebe que isto é um regime de exceção e não um regime normal e habitual. E o que é facto é que
eu acredito que Ursula perceba claramente que, e até vendo nas costas dos outros alveias dela, e percebendo que até a fragilidade com que Zelensky tinha antes da guerra, e a partir do momento a união que existe à volta do seu líder. Portanto, há aqui um momento também político, há aqui um momento de gestão de comunicação, e a utilização da imagem e da credibilidade de Draghi, obviamente, serve os interesses, tal e qual como o Francisco nos estava a dizer, de que, havendo um novo executivo, havendo quase um novo programa de governo da União Europeia, ela ganhará claramente uma certa dimensão e a capacidade de unir à sua volta, sabendo que a União Europeia não é uma federação, não é um Estado totalitário, o que significa que muito da influência e muito da diplomacia posta em prática depende muito do peso político que o seu líder tem. E a Ursula está claramente a tentar tirar o máximo proveito destas circunstâncias e da própria imagem de Mário. E numa altura em que o próprio Parlamento Europeu está mais dividido. Francisco Proença Garcia, olhamos para a questão da emissão de dívida conjunta. O Parlamento Europeu está inevitavelmente mais fragmentado, mesmo não estando tão fragmentado como antevíamos antes de serem realizadas estas eleições europeias. Os equilíbrios políticos são mais frágeis também perante este novo cenário, como se viu nas dificuldades que a própria Ursula von der Leyen teve em formar o seu executivo com as condições que ela impunha à partida, nomeadamente do número de mulheres a distribuir pelos cargos. É possível convencer os países a emitir dívida em conjunto? E como é que se convence os países a financiar em conjunto essa dívida? Vai haver aqui a clivagem do discurso de são sempre os mesmos a pagar para o resto dos países? Como é que se cria este mecanismo sem esboroar um bocadinho aquilo que são as fragilidades da União Europeia? Bom, com a emissão de dívida ou com alguma criatividade, nós temos que olhar seriamente para a segurança e defesa da nossa União, porque é a nossa sobrevivência que está em causa, quer dizer, e a nossa autonomia estratégica. Nós corremos o sério risco de os norte-americanos, que têm outras prioridades, estão muito focados para o Indo-Pacífico e estão a sair da Europa. Bom, qualquer dia podem nos deixar sozinhos, ou nós deixarmos de ser atrativos. De maneira que tem que se salientar isso, e a guerra pode ajudar alguns dos países que podem ser mais renitentes, sobretudo os do Norte, mas os do Norte, veja, a Finlândia, faz fronteira. A Suécia. Eles estão ali de maneira que... E esses que costumavam ser, quando foi do período da crise económica, da crise de 2008, eles rejeitaram, não é? E até insultavam os países do Sul. Penso que hoje isso terá sido ultrapassado, e já não é um mecanismo novo, veja, os defense bonds podem ser como foi quando a emissão da dívida conjunta, quando foi do Covid, ou seja, já há um histórico e de sucesso. Agora, como é que isso, qual é o impacto que isso vai ter? Não é para distribuir, a meu ver, atenção, isto, na minha opinião, não é para andar a distribuir dinheiro pelos países para comprar equipamentos. Tem que ser para projetos cooperativos, projetos comuns. Depois, por exemplo, há uma área que o Draghi fala no relatório dele, que é fundamental para a nossa competitividade, é a investigação e desenvolvimento. E a indústria de defesa é altamente tecnológica, é o cutting edge technology. Se nós apostarmos na investigação e desenvolvimento, os fundos podem vir de outra área, e depois é um aproveitamento dual para a tecnologia militar e com o efeito que isso tem depois de spillover na economia, não é? Essas tecnologias, de maneira que não é necessário ter só os defense bonds. Os defense bonds têm, qual é a grande vantagem? A massa financeira que vem, a quantidade que vem e a velocidade e a escala que vem, quer dizer, para projetos cooperativos comuns, por exemplo, estou-me a lembrar do transporte aéreo, da defesa aérea, que as nossas cidades, nós vemos o problema da Ucrânia, nós não temos meios para nos defender as nossas cidades. Em Portugal não há. E há muitos países da Europa que nem as suas próprias capitais conseguem defender. De maneira que tem que ser projetos conjuntos, cooperativos, apoiados também no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento industrial, mas e aí, como é para o grupo em si, talvez seja mais fácil negociar, sobretudo junto dos parlamentares. Mas nós temos que encontrar uma solução para isto. Se não for os eurobonds, tem que ser criativo e arranjar um caminho para encontrar no mercado uma resposta ao investimento e às necessidades de investimento. Miguel, isto tudo está a ser discutido num contexto de alargamento europeu. É fácil, já é difícil convencer 27 Estados-membros. É fácil com a necessidade de negociar alargamentos a leste? Nunca será fácil e tenho que dar os parabéns sempre a quem os consegue, mas realmente, primeiro, vamos partir do pressuposto que o alargamento é algo que está perfeitamente definido como uma prioridade do mandato de Ursula von der Leyen. Resumindo, isso mais tarde ou mais cedo terá que ir acontecendo. Agora, a diversidade dos candidatos, e alguns eu conheço porque trabalhei lá, por causa da Turquia,
há muita dificuldade. Turquia, o eterno candidato que dificilmente já não falo da União Albânia, não Europeia. falo da Sérvia, não falo da Malta, não falo do mercado mas onde eu serão quis certamente trabalhar. os mais próximos Agora, de entrarem. Eu só para dizer, por exemplo, o caso da Turquia, eu tenho muita dificuldade em perceber como é que, nomeadamente critérios, não tanto os critérios económicos, mas nomeadamente alguns dos critérios políticos, eles vão ser aceitos, compreendidos, trabalhados de parte a parte. Porque a própria Turquia em si é uma amálgama de posições que elas próprias, para encontrar mesmo às vezes uma solução, e houve tempos em que Erdogan era estava perfeitamente digamos, sustentado. Hoje em dia também viu algumas fragilidades políticas internas. Já houve tempos em que a Turquia era mais europeia do que por é isso mesmo, atualmente. isso acho que vejo, sendo uma amálgama de situações, ela tem que ocorrer, até por quanto mais países estiverem dentro da União Europeia, globalmente mais forte nos posicionamos. Agora, internamente, a negociação de tudo isto é extremamente difícil e complicado, e acho sinceramente a própria guerra na Ucrânia e a geopolítica não ajuda, porque se nós pensarmos as razões que estiveram por trás das decisões de Putin, percebemos que alguns dos países do seu espaço de influência, já para não falar da antiga Iugoslávia, hoje tem um conjunto de repúblicas que eram, no caso da Sérvia, que tem uma ligação umbilical cultural, não sendo antiga União Soviética, tem uma ligação cultural e umbilical muito grande, não saberei como é que isso será eventualmente interpretado. Portanto, há aqui algo que realmente será extremamente complicado, sendo certo que a cada passo, a cada ano, nós temos que continuar a percorrer esse caminho do alargamento. O Francisco já referiu aqui por alto, mas temos que ir a esta questão com mais detalhe. Já referiu a necessidade de a Europa se reindustrializar, mas colmatando as falhas que tem no que toca à inovação e à produtividade, sobretudo à investigação e ao desenvolvimento. Ao mesmo tempo que se reforma num contexto de maior protecionismo económico, porque ouvimos falar de guerras de tarifas, guerras comerciais. E depois temos também do lado de lá uma China que parece respeitar muito pouco aquilo que são as regras de concorrência que a própria União Europeia fixa para os seus players internos, que acabam por ser também elas, de alguma forma, contornadas por players que são apoiados pelo seu Estado, como é o caso da produção de veículos elétricos na China, que depois chegam aqui altamente subsidiados e com preços muito mais vantajosos. A UE vai ser capaz de fazer esta mudança, de se reindustrializar, ou tem que ajustar também aqui alguns critérios relativos, por exemplo, à questão da concorrência? Bom, nós temos é que ser competitivos. Senão, nós já somos quase um anão geopolítico. Somos um grande mercado, somos uma grande economia em conjunto, com muitos consumidores, e produzimos material de qualidade, bons carros, que estava a falar nos carros, mas deixamos de ser competitivos. E depois há aqui um problema que o Draghi fala no relatório, bem, que é temos que diminuir a dependência, sobretudo, de matérias críticas e de terras raras e de outros recursos naturais que nós temos, alguns, no caso de Portugal até tem um lítio e ele fala nisso, nós temos que reduzir sobretudo as dependências do exterior. Agora temos que ser competitivos e não podemos investir muito menos do que os Estados Unidos na área da investigação e desenvolvimento, e depois temos que jogar na área do espaço, está a ver, na área do ciberespaço, senão somos ultrapassados. Quer dizer, as outras são duas grandes economias e competem entre elas, e nós estamos a ficar para trás, estamos a ficar um anão geopolítico, estamos a ser apenas um grande mercado. Isso dura quantos anos? Se nós não voltarmos a ser competitivos, se nós não tivermos, não digo como o Draghi fala, num novo plano Marshall com o dobro do investimento. Bem, se esse é o caminho, tem que ser um dos caminhos. Nós não podemos perder competitividade internacional, senão passamos a ser um anão geopolítico e deixamos de ter autonomia estratégica. E podemos cair na fragmentação interna. Isso tem que ser evitado a todo o custo. De maneira, a aposta tem que ser na industrialização, a aposta tem que ser na inovação e se for preciso, com novas regras. Mas isso já não está a acontecer. Por exemplo, tivemos Pedro Sánchez a ir a Pequim negociar fábricas chinesas para Portugal. Já há um pouco a para a Espanha, aliás. Já é um pouco a fragmentação, porque cada país luta pelo seu investimento. Pois, porque é que os chineses aproveitam isso, dividem para reinar. Em vez de nos olharem como a União Europeia, quando é que nós temos uma cimeira UE-China? Quer dizer, eles olham para nós e dividem-nos 17, 18 países e não... Isso é péssimo. De maneira, temos que nos afirmar como União, como um todo, e as negociações com a China e com os Estados Unidos têm que ser como um todo. Veja, nós falhámos o Transatlantic Partnership no período do Trump. Quer dizer, isso foi um revés significativo para a economia transatlântica. Não nos podemos permitir a isso. Senão, bem, mas também na competição com a China também não quer que nós desapareçamos do mercado, não é? Eles a sua própria necessidade de equilibrar a economia e de vender e exportar. Eu penso que o mercado vai acabar por ser equilibrado. Mas nós temos
temos que ser competitivos. E se a competitividade, voltando às indústrias de defesa, eu penso que a indústria de defesa são de cutting edge technology, são o topo da tecnologia, e há muitas delas que depois vão ter um efeito dinâmico na economia, porque podem ser aproveitadas. Olha, a internet foi inventada para o comando e o controle do sistema do nuclear. Quer dizer, foi tecnologia que veio da área militar para a sociedade civil. Nós temos que aproveitar muito essas tecnologias para dinamizar a própria economia. E temos que ser competitivos e temos que ser autónomos estrategicamente. E cada vez mais, e nós andamos a falar disto há décadas, pelo menos há 30 anos, mas nunca conseguimos. E temos que nos libertar. É de facto um tema que está sempre a ser repetido e depois nada acontece de significativo na mudança da União Europeia. Miguel, é possível voltarmos a ter um motor económico forte na Europa, competitivo, como sugere Mário Draghi, quando, por exemplo, a Alemanha, que era a referência para a economia do euro, parece ter cometido algumas falhas que agora a deixam no estado de maior vulnerabilidade, sobretudo a pouca adaptação da indústria automóvel àquilo que foi o caminho da transição e da mudança de hábitos de consumo. E o que é que podem ganhar os pequenos países, como as economias portuguesas e outras pequenas economias, com uma reindustrialização da Europa? Ou seja, também não há o risco de depois os grandes voltarem a ser aqui a charneira dos projetos comuns e as pequenas economias saírem fragilizadas? Bom, a tua pergunta tem várias São várias perguntas. Vamos lá para a primeira de todas. A primeira parte é em relação ao motor económico. Eu acho que cada ano que passa, cada década que passa, porque o problema é que os anos passam e tornam-se décadas, e a década que passa torna-se cada vez mais difícil e cada vez mais complicado de fazer. Agora, a verdade seja dita que não é impossível. Depois há um ditado popular que diz que a necessidade aguça o espírito. Então, a determinado momento em que realmente todos nós vamos acordar deste estado de letargia coletiva que se vive e teremos a capacidade para o fazer. Em relação à questão da reindustrialização, a parte engraçada para pequenos países de menor dimensão geográfica, territorial ou populacional, é que se será uma reindustrialização ligeiramente distinta, eventualmente trabalhando muito mais no campo da tecnologia e da ciência, os pequenos países ou os pequenos Estados não estarão tão fortemente dependentes, seja de recursos humanos, seja de massa populacional, seja de um conjunto de questões, o que significa que as oportunidades aí estarão. Também vocacionadas para aquilo que é hoje em dia, também não é só em Portugal, mas no espaço europeu, aquilo que são as PMEs. Portanto, se olharmos um bocadinho para tudo isto, e eu acho que, sinceramente, o problema, antes de mais, se calhar um ciclo dos pequenos atraírem os maiores e os nós vamos continuar a ter os atraírem... desequilíbrios, nós não vamos conseguir mudar o mundo. Portanto, agora, se pelo menos nos conseguimos acelerar o processo, volto a dizer, de reacordar, e talvez, eu acho que eu sempre tive uma filosofia na vida que é olhar para a garrafa meio cheia, e talvez o facto destas atitudes do Sr. Putin a leste nos tenha feito acordar, por exemplo, como é que era possível estarmos há 5 anos estar a falar de investimentos na área da defesa? É impossível. Não era há 50, é há 5 anos. Mesmo com a Crimeia, mesmo com tudo, era impossível há 3 ou 4 anos estarmos a colocar por exemplo, este estudo de Mário Draghi há 4 anos, há 10 anos, colocado no mainstream da imprensa europeia, teria sido completamente rechaçado, teria sido completamente destruído, teria sido completamente atropelado, porque as pessoas não tinham essa necessidade, não sentiam essa urgência. Portanto, eu acho que, pelo menos, de todo o mal que tem vindo a acontecer a leste, pelo menos alerta-nos para que aquilo que vivemos era um estado de exceção e não é o normal. Tudo isto poderá fazer com que aconteçam outras coisas, que há outros triggers, outros gatilhos que possam vir a acontecer. Um deles, o da reindustrialização. Um deles, nós não estamos dependentes do nosso irmão mais crescido, que é os Estados Unidos. Está na altura de nós tomarmos conta de nós próprios e sermos totalmente independentes e não vivemos como vivemos os últimos 70, 80 anos. Francisco, e como é que se faz esta reindustrialização apostada na defesa? Já deu aqui 1 ou 2 exemplos, mas como é que se muda transversalmente a forma de a indústria europeia olhar mais para a defesa como o seu ponto de crescimento económico? Bom, voltando à investigação e desenvolvimento, é fundamental, e a transferência dessa tecnologia para o uso dual... Transferência de tecnologia militar e desenvolvimento de inovação de tecnologia militar. Não é militar, é duplo uso, digamos assim, duplo uso. Quer dizer, eu ponho um avião a voar, ou utilizo a inteligência artificial em equipamentos militares e... em
tecnologia do uso civil. De maneira que os próprios países desinvestiram no desenvolvimento de tecnologia militar, sobretudo na Europa. Não, temos que ganhar escala, porque o projeto, escala o plano que eles têm para a reindustrialização na área das indústrias de defesa, o plano que a Europeia tem, a estratégia, digamos assim, que a Europeia tem para as indústrias de defesa, é para permitir que elas ganhem escala. Eu não posso ter, está a ver, agora as necessidades por causa da guerra, onde é que nós fomos comprar? Nós fomos comprar aos Estados Unidos porque cá não há. E cá não há porquê? Bem, nem munições há. Há pequenas coisas e há muito diversificadas. Depois os equipamentos não são interoperáveis. De maneira que se eu ganhar escala, isso vai ter um impacto significativo na economia. Eu tenho que ter menos equipamentos mais padronizados e depois tenho que ter uma coisa que acaba por ser importante. A parte privada a participar nisto. As indústrias só vão fazer o seu investimento privado se tiverem compras garantidas. Eu não vou fabricar mísseis se não tiver a quem os vender. Se houver encomendas, as próprias indústrias investem. E estamos a falar de indústrias com capacidade, que geram recursos suficientes para reinvestir e crescerem. A indústria dos drones é uma primeira indústria a crescer neste caminho? Bom, a indústria dos drones não só dos drones, mas dos autonomous weapon systems, ou seja, tudo aquilo que sistemas autónomos. E com a incorporação de grande parte deles com a inteligência artificial e cada vez menos a intervenção do ser humano. Aí há grande desenvolvimento tecnológico que depois está a ver, tem impacto na indústria automóvel, para os carros andarem sozinhos, tem impacto na aeronáutica, tem impacto no espaço e no ciberespaço. De maneira que são áreas que nós temos, são as chamadas cutting edge technology, que a defesa tem. Está a ver, eu para disparar um míssil que percorre 2 ou 3 mil quilómetros e acerta no alvo com grande precisão, bem, eu estou dependente da tecnologia norte-americana do GPS. Eu ainda não tenho o Galileu completamente desenvolvido, por isso é que eu tenho que desenvolver também a minha indústria do espaço e do ciberespaço, porque continuo dependente dos Estados Unidos, de maneira que temos que apostar seriamente nisso e ganhar escala, e tem que ser um programa europeu, porque senão não temos escala, nem para o desenvolvimento tecnológico, nem depois para as indústrias de defesa. E depois disso ter escala, penso que tem repercussões sérias na economia. Miguel, Portugal tem dado aqui pequenos passos também na área da indústria da defesa. Estará em boas condições para crescer a este nível, a nível europeu? Recordo-me da Tekever, por exemplo, e outras empresas que têm crescido. Se tem boas condições para crescer, sim, porque o ponto de partida é relativamente baixo. Portanto, mas já começa a ter esse tipo de indústria também, coisa que no passado não existia. Eu falo, até com algum conhecimento de casa, porque aqui há simplesmente 5, 6, 7 anos, correndo o risco de estar desatualizado, mas recordo principalmente que há alguns anos atrás o principal problema do Ministério da Defesa é que as empresas do cluster da defesa não trabalhavam coletivamente, aquela questão do ganho de escala. Eu vou dar um exemplo. Não havia uma única empresa em Portugal que sozinha podia concorrer, e se tivesse ganho um determinado concurso que o Ministério da Defesa da Turquia tinha feito, salvo erro, para botas da tropa, ou era assim uma questão qualquer de vestuário, sozinha não conseguia satisfazer, porque não havia, portanto, se trabalhasse 365 dias, 24 horas por dia, não havia capacidade para se satisfazer, o que significa que era preciso ganhar escala, são preciso junções, são preciso fusões, são preciso crescimento para conseguir satisfazer. E isso era uma das questões, um dos grandes desafios digamos, do setor, era a capacidade de ganhar escala para poder concorrer a determinados concursos, porque sozinhas não têm essa capacidade. Mas, sim, acho que em determinado momento, até fruto de um conjunto de tecnologia que poderia servir dentro da área da defesa, mas com alguma aplicação na área civil, no caso dos drones teve essa capacidade de trabalhar nos dois eixos, começou-se a desenvolver. Agora, o ponto de crescimento tem muito a ver, volto a dizer, com o mindset, e neste momento as empresas em Portugal têm que saber se unir, juntar e concorrer para ganhar escala, porque senão as oportunidades vão lá estar. Tudo isto que o Francisco está a acontecer vai acontecer à escala europeia, mas as empresas portuguesas isoladamente e sozinhas não vão conseguir aceder, porque não têm capacidade nem dimensão para poderem ganhar determinados concursos. Francisco, e este investimento maciço em defesa vai ser possível mediante que condicionantes? Porque as eleições nos Estados Unidos vão decorrer, vão dar esta maior premência de encontrarmos soluções e caminho, mas que outros bloqueios é que podem existir a esta necessidade de investir em defesa? Bom, estamos a falar das eleições dos Estados Unidos, eu vou ser um bocadinho polémico. Nós estamos todos com receio que o Trump ganhe. Eu não sou trumpista, nem sigo muito as eleições norte-americanas, mas
independentemente de quem ganhe, nós temos que ganhar a autonomia estratégica. E se ganhar aquilo que vai ser mais prejudicial para a Europa, eu acho que prejudicial no imediato, mas acho que é vantajoso para a Europa, porque é aquilo que há bocado Miguel dizia. Acordamos. De repente acordamos para a realidade. A necessidade está lá. A necessidade aguça-se. Então vamos ter que nos reindustrializar e ganhar a nossa autonomia estratégica. Porque se nós estamos sempre à espera do irmão do outro lado do Atlântico, que pode um dia não vir. Nós perdemos essa ideia. Eles podem um dia não vir. E as organizações internacionais são como as pessoas têm vida. Por exemplo, Trump em relação à NATO e ao posicionamento da NATO e à necessidade de alguns países contribuírem também, colocou aqui uma questão fulcral na defesa... Diana, antes de Trump, começou com o Clinton. A iniciativa a Identidade Europeia de Segurança e Defesa começou com o Clinton. Ele dizia que nós devíamos pagar. E depois foi o Obama, e foi no período Obama, foi em 2014 em Gales, que nós assumimos o compromisso dentro da NATO. E nós não cumprimos. E não se cumpre. Essa que é a questão. Não se cumpre. Apesar de termos compromisso e não pagamos. Mas também não foi esse esse o princípio segundo o qual a NATO foi criada. Não, mas a NATO foi criada para nos defendermos a todos. E não podem ser só uns a pagar. A partilha do fardo tem que ser por todos, principalmente quando o foco estratégico desse grande parceiro se muda para o outro lado do mundo. Então nós temos que nos reorientar e começarmos nós a contribuir mais para a segurança da própria... Mas é crível que haveria capacidade de formar um exército europeu num contexto rápido? É muito difícil. Bem, olha, os ucranianos reorganizaram-se e estão a combater há 2 anos e não estávamos à espera. Nós já temos um exército europeu, que são eles que estão a combater por nós e a morrer por nós e a defender-nos a nós. Mas tem uma identidade cultural única, tem uma identidade cultural de proteger, tem as suas famílias. Quanto mais para o Ocidente vieres, mas eu espero que, independentemente de quem ganhe nos Estados Unidos, nos dê tempo para nós nos reorganizarmos. Se o choque for grande, nós reorganizamos mais depressa. Se for lento, adormecemos outra vez. E ela é uma miragem, este exército europeu. Assim a frio, sim. Volto a dizer, se tu não tiveres um estado de necessidade absoluto, e esse estado de necessidade absoluto, eu não sou militar, não fiz tropa, mas falo com alguns, vão dizer que vão precisar de muito e muito tempo para alguma vez isso ganhar forma. Porque nem na quantidade, nem na qualidade, nem na capacidade existe eventualmente, volto a dizer, é uma questão de preparação. Ninguém está preparado para isso. A sociedade civil não está preparada para isso. Os políticos não estão preparados para isso. E acho que grande parte dos militares já não estão preparados para isso, porque alguns que saíram da academia militar e estão a falar das academias, nunca tiveram necessidade de preparar uma coisa dessas. Isso é uma coisa totalmente nova. Alguns participaram em missões no estrangeiro. Ok, mas coisas muito, muito focalizadas e completamente distintas do ambiente que mais agora poderias viver. Mais operações de defesa e de segurança do que propriamente de combate. Ok. Francisco, olhando para este relatório, onde é que vê os maiores obstáculos à sua implementação? Assim, de imediato, aquilo que... A vontade política dos Estados. É o mais fremente. Somos 27 e somos 27 vozes diferentes. Os países são muito diferentes, as identidades culturais são muito diferentes. A percepção da ameaça e dos desafios é muito diferente de um país do leste, de um país do norte ou de um país do Quem está na Polónia é uma coisa, quem está em Espanha ou em Portugal é outra. Isso é um exemplo. Não é? As conversas de café em Varsóvia não têm rigorosamente, entre miúdos de 20 ou 25 anos que estão na faculdade, são 90% opostas daquelas que se passam em Paris, em Madrid ou em Lisboa. Não tem nada a ver. E nesse caso, que força é que terá a Presidente da Comissão para impor este caminho, não é? Para impor este caminho e este documento e a necessidade de investir nós somos uma federação, não somos um Estado centralizado, decorre da influência política, de propostas que possam ser feitas, muita diplomacia e voltamos ao princípio da conversa. E ela tem essa capacidade nesta Talvez teve que socorrer de Mário Draghi e deste estudo para dizer, atenção, não sou a única a falar, há aqui um conjunto de ideias e está na altura de nós começarmos a olhar para os papéis, não apenas com papéis para pôr na gaveta, mas para se implementar. E uma última questão para ambos e pedi ao Miguel que falasse primeiro para depois o nosso convidado também encerrar aqui com esta última questão. No meio disto tudo, já falámos do papel de Draghi, no papel de Ursula von der Leyen, qual vai ser o papel de António Costa, o futuro Presidente do Conselho Europeu, nesta necessidade de convencer países a alinharem todos no mesmo sentido? Eu acho que quem estará perto dele ou ele próprio terá que perceber, teríamos que perceber, para responder com total assertividade, qual é que é a sua própria ambição. Ele vê isto como o último cartão de visita da sua carreira ou quer fazer algo mais e deixar um legado? Porque realmente ele, com um pezinho de lã conforme tem, como nós costumamos dizer, é um construtor de pontos e é um mediador. É um facilitador de diálogos, é um facilitador de encontros de vontade.
Ora, fruto de tudo o que tivemos a dizer neste programa, não haverá melhor oportunidade para pôr esse savoir-faire em prática do que agora. E provavelmente nos próximos 2-3 anos ele terá a capacidade, pelo menos terá a oportunidade para implementar a sua capacidade. Dependerá até onde é que estará disponível para se incomodar e se chatear. Francisco, vai ser o homem dos consensos? A função do Presidente do Conselho é como o Secretário-Geral. Não tem o Poder Executivo, tem que fazer essas pontes. Está a ver que tem que conciliar a opinião da Hungria, da Roménia, da Polónia, com a portuguesa ou com a finlandesa. E as percepções são muito diferentes. De maneira que eu penso que António Costa tem as qualidades e a habilidade política para poder fazer isso. Se é capaz, bom, uma coisa é fazer isso em Portugal, a outra é fazer num contexto multicultural. Vamos ver. Esperemos que sim, que seja capaz e que contribua para uma União Europeia mais consolidada, mesmo sem ser uma federação, mas que encontremos um caminho conjunto. E isso passa, veja, sem um documento que é a bússola estratégica, só para nós identificarmos, termos a noção da ameaça em conjunto, porque nós não temos o que é que nos ameaça em conjunto dessa percepção. Mas eu penso que o antigo Primeiro-Ministro tem todas as condições e qualidades pessoais para conseguir fazer isso. Vamos ver se tem vontade e se o deixam fazer isso. E se o resto dos parceiros também lhe permitem esse caminho. Muito bem, está assim feita mais uma análise da semana, de olhos postos no relatório Draghi. Obrigada, Francisco, por ter aceitado novamente este convite e por se ter juntado a nós. Obrigada também, Miguel. Assim que nos acompanha. Até breve.